O sol de 1835 escaldava a fazenda Montenegro, no interior do Brasil, tão impiedosamente quanto a chibata do feitor. Luzia sentia o peso não apenas do fardo de cana que carregava, mas do ferro frio em seu tornozelo, uma lembrança constante da sua condição de propriedade. Aos 20 e poucos anos, ela já havia presenciado horrores suficientes para encher uma vida inteira. Seus olhos, de um castanho profundo, eram janelas para uma alma que se recusava a ser totalmente quebrada. Naquela manhã, o aroma doce e enjoativo do melaço fervendo misturava-se ao cheiro acre do suor e, para Luzia, o cheiro da injustiça. Ela era uma das escravas mais fortes, designada para os trabalhos mais pesados, mas a baronesa Eulália tinha um prazer particular em humilhá-la. A tortura não era apenas física, era psicológica, uma lenta erosão da dignidade. A última surra, por uma xícara quebrada que a baronesa mesma derrubou, havia deixado cicatrizes que ardiam mais na alma do que na pele. Enquanto trabalhava, seus pensamentos eram um caldeirão de dor e promessa. Promessa de que aquele sofrimento não seria em vão. Ela observava a rotina da casa grande, os horários, as manias, os pontos fracos. O barão Damião, um homem gordo e glutão, passava os dias a beber e dar ordens, preocupado apenas com o lucro de sua produção de açúcar. Ele confiava cegamente no feitor, um homem brutal e estúpido. Luzia percebeu que a fraqueza dos seus senhores não estava na força, mas na sua arrogância e certeza de impunidade. Naquela noite, na escuridão opressiva da senzala, com os outros corpos exaustos ao seu redor, Luzia tocou as cicatrizes recentes e tomou a sua decisão. Não haveria fuga, haveria vingança, uma que atingiria o nome dos Montenegro para sempre. Sua mente, antes focada na sobrevivência, agora estava a serviço de um plano frio e paciente. O primeiro passo seria tornar-se invisível, a escrava perfeita, aquela que ninguém notaria até ser tarde demais. A corrente em seu tornozelo já não parecia um grilhão, mas uma âncora que a manteria firme no seu propósito. Nos meses que se seguiram, Luzia se transformou na personificação da submissão. Ela dobrou a coluna, baixou o olhar e moveu-se com a lentidão calculada de quem não deseja ser notado. A baronesa Eulália, acostumada a ver nela um desafio silencioso, interpretou a mudança como um sinal de que finalmente a tinha quebrado. A baronesa até permitiu que Luzia voltasse a trabalhar na cozinha e na lavanderia da casa grande, um sinal de confiança que o barão achava perigoso, mas que Eulália defendia como a utilidade máxima de um animal domado. Este era o ponto de viragem que Luzia esperava. Estar na casa grande lhe dava acesso a informações vitais. Ela ouvia as conversas sobre dívidas crescentes do engenho, a correspondência secreta do barão com outros latifundiários e, mais importante, as fofocas sobre a ausência de herdeiros. O barão Damião e a baronesa Eulália tinham um único filho, um menino frágil chamado Tobias, que havia sido enviado para a Europa a fim de fortalecer-se e estudar, mas cujo retorno era esperado com grande ansiedade para garantir a continuidade da linhagem. Luzia observava os objetos de valor, a prataria, os documentos na escrivaninha do barão e, acima de tudo, o cofre embutido na parede da biblioteca, escondido atrás de um quadro pesado. Ela notou a chave do cofre, que o barão, em seus momentos de embriaguez, deixava pendurada em um porta-chaves disfarçado na lareira da sala de estar. Seu plano não se focava em fogo ou sangue, mas na destruição silenciosa de tudo o que os Montenegro prezavam. O primeiro golpe seria contra a riqueza. Roubar uma pequena quantia seria fútil. Ela precisava desviar algo de valor inestimável e insubstituível. Ela começou a guardar pequenos objetos. Um prego, um pedaço de barbante, uma vela que conseguia esconder nas dobras de seu vestido puído. A paciência era sua nova arma. Ela sabia que a impaciência era um luxo que só os livres podiam ter.
Para uma escrava, cada passo precisava ser perfeito. Ela se permitia pequenos prazeres na observação. A forma como o barão confiava na segurança de sua casa, a maneira como a baronesa menosprezava o trabalho alheio. Eles estavam cegos pela sua própria superioridade. Na sua mente, a vingança já estava sendo executada. O alvo escolhido por Luzia era a joia da família Montenegro, um medalhão de ouro cravejado de esmeraldas que a baronesa Eulália guardava em um pequeno estojo de veludo dentro do cofre. Não tinha um valor monetário exorbitante, mas era o símbolo da linhagem, passado de geração em geração. Roubá-lo seria um insulto direto à honra dos Montenegro, um ferimento na sua vaidade. Luzia esperou pela noite da grande festa anual do açúcar, quando a Casa Grande estaria cheia de convidados, embriagados e distraídos. Ela havia trabalhado incessantemente, sem dar sinais de cansaço, preparando os salões e a comida. No auge da celebração, enquanto a música abafava os ruídos e o barão estava ocupado fechando negócios com um comerciante do Rio de Janeiro, Luzia executou a primeira fase. Vestida com um pano de prato e carregando uma bandeja suja, ela conseguiu se esgueirar até a biblioteca. O barão, já bastante bêbado, havia ido ao banheiro e, por um lapso fatal de descuido, havia deixado a chave do cofre no seu lugar secreto na lareira. Com mãos firmes e um coração que batia em um ritmo assustadoramente calmo, Luzia apanhou a chave, abriu o cofre e pegou o estojo. Ela sabia que tinha apenas 1 minuto antes que o barão voltasse. O som do trinco do cofre era abafado pelo pandeiro da orquestra. Ela não hesitou. Dentro do estojo, o medalhão brilhava com um verde profundo. Luzia substituiu o medalhão por um pedaço de metal enferrujado que havia polido e moldado com paciência por semanas, embrulhado em um pedaço de veludo rasgado de uma cortina velha. O peso e a textura do substituto eram enganosamente semelhantes. Ela trancou o cofre, recolocou a chave e saiu da biblioteca com a mesma dissimulação com que entrou, misturando-se à confusão dos serviçais. O medalhão, o verdadeiro, foi escondido dentro do forro da sua própria esteira na senzala. Ninguém procuraria ali. No dia seguinte, a baronesa, ao abrir o cofre para mostrar a joia a uma amiga, descobriria a substituição. O escândalo seria inevitável. Luzia sorriu, um sorriso que não alcançava os seus olhos, mas que era o primeiro sinal de liberdade em sua alma atormentada. A joia não estava perdida, estava simplesmente em outras mãos, as mãos que a vingança havia forjado. O grito da baronesa Eulália rasgou o silêncio da manhã seguinte como um trovão. O barão Damião correu para a biblioteca, ainda de roupão, para encontrar a esposa em prantos histéricos diante do cofre aberto. O medalhão de esmeraldas havia sido roubado e, pior, substituído por uma imitação grotesca. A humilhação era profunda. O roubo de um objeto de valor monetário podia ser disfarçado, mas o sumiço do símbolo da linhagem era uma afronta que tocava a essência do seu poder. O barão, em um acesso de fúria, convocou o feitor e todos os escravos foram arrastados para o pátio. A Casa Grande estava em alvoroço, mas a procura foi infrutífera. Como a chave havia sido encontrada no lugar, o barão concluiu que o ladrão deveria ser um dos convidados da noite anterior, alguém que sabia do cofre e que tinha a audácia de entrar na biblioteca. Ele não conseguia conceber que um de seus negros pudesse arquitetar tal plano. Luzia, no meio da multidão de escravos, manteve o rosto impassível. Ela observava o pânico e a desconfiança que se instalavam entre os senhores e seus vizinhos. O barão, para evitar que a notícia se espalhasse e manchasse seu nome antes que pudesse recuperar o objeto, decretou o silêncio absoluto sobre o roubo. Isso era exatamente o que Luzia precisava. O escândalo seria silencioso, mas corrosivo. A baronesa, consumida pela paranoia, passou a desconfiar de todos os seus conhecidos e até mesmo do barão, que ela acusava de ter perdido a chave de propósito. A relação entre os dois senhores começou a se deteriorar.
Luzia, por sua vez, foi enviada de volta ao trabalho no campo, um castigo implícito pelo roubo que não cometeu, mas que não a afetou. O medalhão permanecia seguro e escondido, a prova viva de sua capacidade. A primeira fase da vingança havia sido concluída com sucesso. Agora, o foco se voltava para o segundo pilar do poder dos Montenegro, o legado. Com a iminente chegada do filho Tobias da Europa, Luzia sabia que sua próxima jogada precisava ser a mais arriscada e a mais destrutiva. O barão havia perdido a honra da família. Ele estava prestes a perder o futuro. A chegada de Tobias Montenegro foi anunciada com semanas de antecedência, causando grande agitação na fazenda. O filho era a única esperança do barão para garantir a sucessão e liquidar as dívidas crescentes. Luzia o observou da cozinha quando ele chegou. Um rapaz pálido, mimado e de saúde frágil, mais acostumado aos salões europeus do que ao calor do Brasil. Tobias tinha a arrogância e a crueldade implícita de seus pais, mas lhe faltava a força de caráter deles. Luzia viu nele a ferramenta perfeita para a próxima fase de sua vingança. O plano era arriscado e exigia que ela se aproximasse do jovem herdeiro sem despertar suspeitas. Ela usou sua habilidade de cozinha. Sabendo que Tobias sentia falta da culinária europeia, ela começou a preparar sutilmente pratos com toques estrangeiros, agradando o paladar do rapaz e chamando a atenção. E Baronesa, desesperada para agradar o filho, permitiu que Luzia servisse Tobias pessoalmente. A escrava mantinha uma postura de devoção e timidez, sempre de cabeça baixa. Em poucas semanas, Tobias passou a exigir que apenas Luzia o servisse. Ele começou a confidenciar a ela seu tédio na fazenda e sua aversão ao trabalho braçal. Ele era um jovem impulsivo e viciado em jogos de azar que praticava em segredo. Luzia, com a astúcia de uma cobra, começou a plantar a semente da destruição. Ela mencionou, em tom de segredo e com a maior inocência, que havia ouvido o barão falar com o feitor sobre um tesouro escondido, moedas de ouro enterradas por um antepassado. Ela descreveu o local, um ponto específico perto do antigo celeiro, com detalhes falsos, mas convincentes. Tobias, ganancioso e entediado, mordeu a isca. A escrava o alertou sobre os riscos de escavação, dizendo que o barão guardava o segredo com a vida. O aviso só fez aumentar o desejo do rapaz. Luzia sabia que o barão, com sua paranoia após o roubo do medalhão, guardava documentos vitais, títulos de propriedade e letras de câmbio em um local improvisado e seguro. Uma caixa de madeira no depósito de ferramentas perto do celeiro. Ela o havia visto mudar os documentos para lá. A escavação do tesouro falso seria a distração perfeita para ele acessar e destruir o futuro financeiro da fazenda. Na calada da noite, o plano de Luzia começou a se concretizar. Tobias, impaciente e movido pela promessa de riqueza, pegou uma pá e começou a cavar o local indicado pela escrava. Luzia o observava da janela da lavanderia, um local estratégico para vigiar a casa grande e o celeiro. O barão e a baronesa dormiam o sono pesado e induzido pelo vinho. O que Tobias não sabia era que Luzia havia plantado no local da escavação do tesouro alguns pedaços de ferro retorcido e moedas antigas sem valor que ela havia pego no lixo. A esperança o faria cavar com a urgência da ganância. Enquanto Tobias estava absorto na busca, Luzia agiu. Ela foi até o depósito de ferramentas. O cadeado da porta estava enferrujado e ela o quebrou com a ponta de um ferro que havia guardado semanas antes, disfarçando o som com o barulho do vento noturno. Lá dentro, ela encontrou a caixa de madeira. Com a mesma calma que demonstrou ao roubar o medalhão, Luzia abriu a caixa e pegou os títulos de propriedade, os contratos e as letras de câmbio que garantiam o funcionamento e a posse da fazenda Montenegro. Ela não podia simplesmente queimar os documentos ali, o cheiro chamaria a atenção.
Em vez disso, ela os submeteu a uma destruição lenta e irreparável. Ela os mergulhou em uma mistura de melaço e água salgada, a mesma mistura que corroía os instrumentos de ferro do engenho. Em minutos, a tinta borrava-se, o papel se desintegrava em polpa. Ela devolveu os papéis destruídos para a caixa, trancou o depósito e voltou para a lavanderia. Luzia esperou que Tobias terminasse sua busca infrutífera, encontrando apenas os pedaços de ferro. De manhã, o herdeiro estaria exausto e desiludido, e os documentos da fazenda estariam arruinados. O barão Damião Montenegro, sem perceber, estava prestes a perder o chão debaixo dos seus pés. A segunda e mais cruel parte da vingança estava completa, focada na destruição da riqueza e da esperança do futuro. A ruína do barão veio de maneira dupla e quase simultânea. Primeiro, ao inspecionar o depósito de ferramentas, o feitor descobriu o cadeado quebrado e os documentos estragados na caixa. O barão Damião Montenegro, ao ver seus títulos de propriedade transformados em uma massa pegajosa e ilegível, sofreu um choque que o levou a um ataque de fúria e, em seguida, a um princípio de infarte. Sem os documentos que provavam sua posse e sem as letras de câmbio para quitar as dívidas, a fazenda Montenegro estava financeiramente à beira do abismo. O barão tentou manter o desastre em segredo, mas o desespero o fazia cometer erros. Enquanto isso, a baronesa Eulália fez uma descoberta ainda mais pessoal e devastadora. Cansada da arrogância e do tratamento desdenhoso de Tobias, ela decidiu inspecionar o quarto do filho e encontrou as anotações sobre o jogo de azar e as dívidas que ele vinha acumulando na cidade. Pressionado pela mãe, Tobias, em um momento de fraqueza e medo, confessou que estava endividado e, pior, confessou a história do tesouro e a escavação noturna que Luzia havia plantado em sua mente. Ele revelou que a escrava havia contado a ele. O barão, ouvindo a confissão, ligou os pontos. A escavação de Tobias havia sido uma distração. Os documentos haviam sido estragados enquanto o filho cavava. Aquele roubo silencioso não havia sido obra de um convidado qualquer. Havia sido obra de Luzia, a escrava invisível. A baronesa, consumida pela raiva e pelo terror de perder tudo, ordenou que Luzia fosse trazida imediatamente para a casa grande. Luzia foi arrastada, mas não demonstrou medo. Seus olhos, antes submissos, agora brilhavam com a satisfação de uma deusa vingativa. Ela havia garantido que seus senhores se arruinassem antes que ela pudesse ser punida. A perda da fazenda, a doença do barão e a desonra do filho eram a sua verdadeira liberdade. O palco estava montado para o confronto final, e Luzia estava pronta para encerrar sua obra-prima de vingança. O barão Damião, pálido e ofegante em sua cadeira, e a baronesa Eulália, histérica e desgrenhada, confrontaram Luzia no meio da sala de estar. Eles exigiram saber onde estavam os documentos e o medalhão. Luzia permaneceu de pé, em silêncio por um longo momento, absorvendo a cena da ruína de seus torturadores. Finalmente ela falou, e sua voz, embora baixa, ressoou com a força de anos de sofrimento reprimido. Ela não negou. Ela descreveu cada passo de seu plano, desde a observação da chave na lareira até a mistura de melaço usada para destruir os títulos, expondo a incompetência e a arrogância que os cegaram. A baronesa ordenou que ela revelasse o esconderijo da joia. Luzia sorriu. "Está onde começou a minha dor, baronesa", disse ela. "Está comigo." Ela revelou que o medalhão estava costurado no forro de sua esteira, no único lugar que eles jamais procurariam. A vingança de Luzia não se limitava à riqueza. Ela tirou um pequeno pacote de ervas secas do seu vestido e o atirou ao chão. "O barão não morrerá do coração, baronesa. Ele será consumido pelo veneno lento que pus em seu vinho por meses, a mesma erva que cresce nas margens do seu engenho. Ele viverá o suficiente para ver a fazenda ser leiloada e seu nome virar pó." O terror nos olhos dos Montenegro era a sua recompensa.
A baronesa, num acesso de loucura, apanhou um punhal e se atirou contra Luzia, mas o barão a impediu com um grito fraco, temendo que a morte da escrava significasse a perda total de qualquer chance de reaver os bens. Luzia, aproveitando a confusão, quebrou a janela. A fazenda estava cercada por credores e oficiais. Ela sabia que a justiça dos homens não a protegeria, mas a ruína de seus senhores, sim. Luzia correu para o mato, desaparecendo na floresta tropical. Ela levou apenas o medalhão de esmeraldas, o símbolo de sua vitória. Ela era uma fugitiva, mas era finalmente livre. Sua vingança foi inesquecível, porque ela não matou com as mãos, mas com a inteligência, transformando o ódio e a arrogância de seus senhores na ferramenta de sua própria destruição. A história da escrava Luzia, que se vingou roubando não vidas, mas o legado de seus opressores, ecoou silenciosamente pelas senzalas por gerações. Um conto de esperança e justiça na escuridão. Justiça na escuridão.